Amados irmãos, tudo isso vai passar. E quando passar, nós estaremos ainda mais fortes. Mas o mais importante é, durante o período que estivermos esperando, nós continuarmos louvando a Deus. Porque Ele é Deus de graça e misericórdia, e a nossa vida é um projeto dEle. Tu és Deus de graça e misericórdia, tua vida é a grande razão do meu existir. E como eu te amo, Deus Senhor e Rei, toda honra e glória sejam a Ti. Tu és Deus de graça e misericórdia, tua vida é a grande razão do meu existir. E como eu te amo, meu Senhor e Rei, toda honra e glória sejam a Ti. Levantaremos as nossas mãos. Levantarei as minhas mãos pro santuário e verei a Tua glória, meu Senhor, amado e mestre, pois Tu és digno de adoração. E com os anjos quero ser iluminado na beleza da Tua santidade, pois minha vida é um projeto de Deus, nada pode mudar. Sim, levantarei as minhas mãos, levantarei as minhas mãos no santuário e verei a Tua glória, meu Senhor, amado e mestre, pois Tu és digno de adoração. E com os anjos quero ser iluminado na beleza da Tua santidade, pois minha vida é um projeto de Deus e nada pode mudar. Pois minha vida é um projeto de Deus, nada pode mudar. Pois minha vida é um projeto de Deus e nada pode mudar. Jesus, minha vida é Tua, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Nossa vida é um projeto de Deus e nada pode mudar. Grande é o Senhor e muito
digno de ser louvado. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É importante nós declararmos isso. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, nós louvamos o teu nome. Receba toda adoração, todo louvor. É para ti, somente para ti, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida, meu querido. Estamos aqui uma vez mais para compartilhar da palavra de Deus, aquilo que Deus já falou no meu coração e tem impactado a minha vida. Espero abençoar a sua vida também, alimentando a nossa mente e o nosso coração com a palavra de Deus nesses tempos difíceis, tempo de guerra, tempo de luta, mas em breve, tempo de grande vitória. Antes de qualquer coisa, quero convidar você a orarmos juntos, em o nome de Jesus. Santo Deus e Pai, te agradecemos, Deus, pela oportunidade que estamos tendo de uma vez mais, na Tua presença, podermos debruçar os nossos olhos à Tua palavra, ainda que não de corpo presente, mas, Senhor, certamente em comunhão. Na Tua presença nós estamos e pedimos, fala conosco, porque nós precisamos e desejamos ouvir a Tua voz. Amém e amém. Queridos, quero ler inicialmente um texto do profeta Ezequiel, no capítulo de número 21. Deixa eu aqui me equipar, senão fica complicado. Mas Ezequiel capítulo 21, peço a sua paciência, é uma leitura um pouquinho extensa, mas você vai entender o propósito. Diz assim, verso 1: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volte o rosto contra Jerusalém, derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. Dize à terra de Israel: assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e eliminarei do meio de ti tanto o justo como o perverso. Porque hei de eliminar do meio de ti o justo e o perverso, a minha espada sairá da bainha contra todo vivente, desde o sul até o norte. Saberão todos os homens que eu, o Senhor,
tirei da bainha a minha espada, jamais voltará a ela. Tu, porém, ó filho do homem, suspira, à vista dele, suspira de coração quebrantado e com amargura. Quando te perguntarem, por que suspiras tu? Então dirás, por causa das novas. Quando elas vêm, todo o coração desmaia, todas as mãos se afrouxam, todo o espírito se angustia e todos os joelhos se desfazem em água. Eis que elas vêm e se cumprirão, diz o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, versículo 8, Filho do homem, profetiza e dize, assim diz o Senhor, a espada está afiada e polida, afiada para a matança, polida para reluzir como relâmpago. Israel diz, alegremo-nos, o cetro do meu filho despreza qualquer outra madeira. Mas Deus responde, deu-se a espada a polir para ser manejada, ela está afiada e polida para ser posta na mão do matador. Versículo 12, grita e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Estes, juntamente com o meu povo, estão entregues à espada. Dá, pois, pancadas na tua coxa, pois haverá uma prova, e que haverá se o próprio cetro que desprezou a todos não vier a substituir, diz o Senhor Deus. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza e bate com as palmas uma à outra. Duplique a espada o seu golpe, triplique-o a espada da matança, da grande matança que os rodeia, para que desmaie o seu coração e se multiplique o seu tropeçar junto a todas as portas. Faço reluzir a espada. Ah, ela foi feita para ser raio e está afiada para matar. Ó espada, vira-te com toda a força para a direita, vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. Também eu baterei as minhas palmas uma na outra e desafogarei o meu furor. Eu, o Senhor, é que falei. Até aqui só, por enquanto. Veja que texto curioso, especialmente nesses dias de hoje. E eu tenho notado que tem havido muito compartilhamento de textos bíblicos do Antigo Testamento que, lido fora do seu contexto, parece ser um cumprimento de uma profecia registrada no Antigo Testamento. Mas não é bem assim. Veja, inclusive esse texto que nós acabamos de ler, de Ezequiel capítulo 21, embora pareça alguma coisa assustadora, parece filme de terror, a espada afiada, que vai haver matança, os justos e os ímpios todos serão alcançados, aí facilmente a gente faz uma ligação entre a situação do Covid-19, a situação que nós estamos enfrentando. Mas eu quero que você entenda o seguinte, esta palavra profética dada ao profeta Ezequiel contra o povo de Israel foi numa época passada e ela já se cumpriu e teve um propósito. E o que eu gostaria de chamar a sua atenção agora, nessa noite, para este tempo, não é a respeito de uma profecia do Antigo Testamento que já tenha se cumprido, mas sim uma profecia, uma promessa que está valendo até os dias de hoje, que em breve se cumprirá, que é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Apocalipse, nós temos algumas pinceladas proféticas, eu vou dizer assim, mostrando para nós que esse dia virá e que os sinais devem ser interpretados de que o tempo está curto. E gostaria de ler agora um texto em Apocalipse capítulo 5, que diz assim, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele.
e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Olha que interessante. Aqui uma visão dada a João, e ele diz que viu, né, um livro escrito por dentro, por fora, em que não havia ninguém no mundo e que pudesse abrir, desatar esses selos e abrir esse livro. E ele então se angustiou, chorou muito. É como se ele estivesse interpretando: poxa, então não tem solução. A espada virá, o fim virá e não tem solução. E então o anjo do Senhor veio e disse: calma, não chores, porque no versículo de número 5 diz: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Esse leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, é o nosso Senhor, Jesus Cristo, que venceu a morte por nós. Veja, o texto aqui está falando de algo que ainda vai acontecer sim. Está falando do dia do juízo final, a qual eu e você devemos agora nos atentar, aproveitar este momento. E de repente você está se perguntando: que relação tem o texto de Apocalipse, capítulo 5, com o texto de Ezequiel, capítulo 21? Bom, eu diria que a ligação tem, porque toda a Bíblia é inspirada por Deus, né? É a palavra de Deus. Mas a profecia a qual nós devemos temer e nos atentar é essa que está em Apocalipse. O fim chegará, Jesus voltará. A verdade é essa, e a igreja proclama esta verdade. Jesus Cristo voltará. Haverá a ressurreição dos mortos, haverá o juízo final, né, em que o Senhor vai separar os que são salvos dos que não são, né, a salvação e a condenação. E essa é a mensagem de Apocalipse. Então, eu quero que você entenda o seguinte: que nós estamos aguardando o cumprimento desta grande promessa, da segunda vinda de Cristo, do juízo final. Agora, a grande questão é como nós devemos aguardar, como devemos proceder. Aí sim, lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 21, nós podemos ter da parte de Deus algumas dicas, vou dizer assim, porque Deus é bacana, Deus é bom demais. Algumas dicas de como nós devemos proceder. Então, eu vou utilizar aqui os meios que Deus falou para Ezequiel proceder, para que nós tomemos como exemplo para nós. Eu vou voltar lá no livro de Ezequiel, porque quando ele diz que a espada vem, é uma profecia, né? Então, ele diz no versículo 6: tu, porém, ó filho do homem, suspira à vista dele, suspira de coração quebrantado e com amargura. O que significa isso? Humilhação, rendição. Ele está dizendo que o filho do homem, esse filho do homem, ele está se referindo a Ezequiel, e aqui Deus falando comigo, com você, somos nós, os filhos de Deus. Ele está dizendo: olha, vocês suspirem desta forma à vista de todos eles. O que é isso? É quebrantamento, humilhação, oração. Você manter-se firme em oração e não permitir que as pessoas tão somente te vejam caminhando para um lado e para o outro, você que é a igreja e está aí de quarentena, não podendo frequentar o templo, mas ver você orando, ver você buscando ao Senhor, se humilhando, e faça questão de que eles vejam mesmo. Qual o propósito disso? Para que o coração deles se desmaie, sejam tocados. Esse é o propósito de Deus. Deus não quer acabar, matar todo mundo. Deus quer salvar, mas há um princípio: os que serão salvos são aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E nós que já fazemos isso, já fizemos isso e continuamos a fazer, precisamos, queridos, agir dessa forma, nos humilhar e orar e buscar ao Senhor, sim, chorar com amargura, saber que está próximo o grande dia do Senhor. Mas há algumas outras dicas. Por exemplo, lá no versículo 12 ele diz assim, grita e geme, ó filho do homem. O que é isso? Também um estado de humilhação, de clamor,
de súplica ao Senhor, de nós levantarmos realmente um clamor, fazermos correntes de oração. Eu gostaria neste momento abrir um parênteses e pedir, principalmente você, membro da ICNV São Bernardo, que esteja linkado conosco aí em oração. Vamos nos revezar em oração. Mas você também, irmão em Cristo, de outra denominação, de outra igreja, que está assistindo agora aí a esse vídeo, a esta reflexão, una-se a nós como igreja. Vamos nos unir como igreja para interceder, para orar. E não há lugar nem tempo, em todo tempo, orar em todo tempo. Humilhação, não importa o que vão dizer, o que importa é que nós possamos obedecer a Deus. Isso está no versículo de número 12. Curioso aqui é que no finalzinho do versículo 12, eu vou ler o versículo 12 todo, diz assim: grita e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Estes, juntamente com o meu povo, estão entregues à espada. Dá, pois, pancadas na tua coxa. Essa é uma expressão, irmãos, eu vou resumir aqui, que é símbolo de vergonha, de se envergonhar do estado em que estamos hoje, como o estado que estava o povo de Israel na época. Deus está falando, olha, dá tapas na tua coxa, reconheça a sua condição pecaminosa, o quanto, por exemplo, hoje a igreja está aquém na questão da oração, da intercessão, do evangelismo. Nós estamos muito presos a nós mesmos. Há até uma certa dificuldade de nós congregarmos uns com os outros. Há pessoas que têm uma rixa um com o outro, irmãos em Cristo Jesus, se é que nós podemos dizer que somos irmãos, se assim procedemos. Mas aqui fica a orientação do Senhor para que nós possamos mudar de atitude, tá? Para que nós possamos, de fato, nos humilhar, nos envergonhar e falar, não, nós precisamos mudar de direção e de maneira de agir. E no versículo de número 14 diz assim: tu, pois, filho do homem, profetiza e bate com as palmas uma na outra. Que curioso também, né? Isso também tem um simbolismo. Isso simbolizava uma forte emoção. É interessante, é fácil de entender quando, por exemplo, você vai a um teatro ou até mesmo um jogo de futebol, ou até mesmo na igreja, quando uma palavra é ministrada e aquela palavra entra no teu coração de forma forte, você entende, nós temos como reação aplaudir, né? Bater uma palma contra a outra, isso expressa forte emoção. É o que Deus está nos mandando fazer também. Colocar emoção no nosso coração, colocar nosso espírito nisso. Adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Eu vou recapitular: nós precisamos nos humilhar, nós precisamos reconhecer a nossa vergonha e nós precisamos fazer isso com intensidade, precisamos fazer isso com emoção. Por exemplo, você está aí, nós estamos cultuando de forma online, mas não deixa para assistir esse vídeo como se você estivesse assistindo qualquer tutorial ou qualquer vídeo que você está acostumado a assistir. Não, entenda isso como um culto ao Senhor. Pare com a sua família, não desligue o telefone, foque aí na palavra de Deus, pegue a sua Bíblia, acompanhe a leitura, cultue ao Senhor. É isso que Ele está mandando nós fazermos. Veja, eu estou pegando um exemplo do que Deus mandou Ezequiel fazer para que nós também façamos. E veja, tem um propósito, no versículo 15, ele diz que se nós fizermos isso, nos humilharmos, reconhecermos a nossa vergonha, os nossos erros, e fazermos isso com forte emoção, olha o que vai acontecer no versículo 15. Para que desmaie o seu coração e se multiplique o seu tropeçar junto a todas as portas. O que é isso? Para que os outros também se reconheçam e venham caminhar no mesmo caminho que nós estamos caminhando. E o findar de tudo está no versículo 17, para mim que é a coisa mais linda, está escrito: diz o Senhor, também eu baterei as minhas palmas uma na outra e desafogarei o meu furor. Eu, o Senhor, é que falei. Olha que lindo o que Deus está prometendo. Ele mesmo vai se envolver emocionalmente pela nossa salvação, pela nossa transformação. A semelhança do que está escrito, um texto que já foi muito postado aí, ainda vai continuar sendo, é muito famoso o texto bíblico de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a vontade de Deus, curar, sarar.
Eu acredito que esse tempo é tempo de reorganização. Deus está colocando as coisas no lugar. E que principalmente o meu e o seu coração esteja no devido lugar. Que nós possamos nos humilhar, que nós possamos reconhecer os nossos erros, a nossa vergonha, que nós possamos nos envolver com a mente e com o coração, de todo o coração com o Senhor, colocando toda a nossa emoção. Lembre-se, uma na outra, para que outros também possam seguir os nossos passos e, por fim, o Senhor também possa trazer a emoção do coração dele para nós. E é por isso que eu creio que depois desse tempo de tanta luta, nós permaneceremos firmes. Os que permanecerem firmes estarão ainda mais fortes. Eu peço a Deus que te abençoe, que esta palavra encontre lugar no teu coração. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar. Por favor, deixe seu comentário aí abaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, para que sempre que houver uma nova postagem, você possa estar ciente. Não esqueça de acionar aí o sininho e colocar todas as postagens, para que Deus, assim que trouxer uma palavra no nosso coração e nós compartilharmos via mídias sociais, você fique sendo notificado. Que Deus te abençoe abundantemente. Quero orar pela tua vida uma vez mais. Soberano Deus, Pai querido, peço a Ti, Deus, que entre com a Tua provisão em cada lar, em cada família agora. Deus Pai, a semelhança do que está registrado no livro de Ezequiel, é como uma espada afiada e polida está sobre nós. Esse vírus maldito, o coronavírus, o Covid-19, está ceifando tantas vidas, Senhor, e ameaçando e causando desespero em tantos outros. Mas em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que haja paz no nosso coração, que haja também sabedoria para nós agirmos da maneira certa, como estamos fazendo na quarentena, mas não deixando de confiar em Ti. Eu peço a Ti, visita agora cada lar, cada família, cada criança, cada jovem, cada homem, cada mulher. Abençoe esses Teus filhos. Abençoe a ICNV São Bernardo. Abençoe os meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, ou de outros estados, ó Pai, onde quer que estejam, que a Tua graça, o Teu amor seja sobre eles. Eu oro assim, Pai, e Te agradeço por tudo, em o nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações benditas e eternas do Espírito Santo sejam com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus.